Rádio Renovo, sempre a melhor programação. Continue conosco, continue sintonizado na Rádio Renovo. O som líder. Rádio Renovo. Ministrações do programa Renovo na Manhã. Programa Renovo na Manhã, com o pastor Rogério. Palavra abençoada que alimenta a sua vida. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero, antes de ministrar a palavra, mandar um abraço aí para o Vênis Fernandes, está aqui nos acompanhando pelo Facebook. Vênis Fernandes, ele que é de Paranaguá, Paraná, né, meu querido? Ele é o diretor da Rádio Vênus, está aqui, ó, paz do Senhor. Irmão Rogério Batista, manda um abraço para mim. Tô mandando aí, um abraço para você, viu, Vênis Fernandes? Faz tempo que a gente não se fala, hein, abençoado? Mas tá tudo bem, Deus abençoe sua vida. Um outro abraço também para a irmã Valdineide, que agora está nos acompanhando aqui no Facebook. A paz, meus irmãos. Pastor Rogério, que Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigado, irmã Valdineide. A todos que estão nos acompanhando, muito obrigado aí, não somente aqui no Facebook, mas também e principalmente pelas nossas web rádios parceiras, porque sem elas eu não poderia ter um alcance maior aí de ouvintes, entendeu? Eu sou muito grato aí pela parceria, pelo cuidado, né? Por estar aí presente também através das demais web rádios. Meu abraço, meu carinho aí a todos os diretores das web rádios. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu quero trazer aqui uma leitura muito importante para hoje e para toda a semana, que encontra-se em Filipenses. Vamos lá, estou com a Bíblia aberta aqui. Eu quero fazer essa leitura muito importante, mas eu não quero me deter apenas num versículo, porque às vezes as pessoas gostam de ler versículos isolados, e é importante a gente ler o texto inteiro, porque nós entenderemos o propósito do texto. Bom, vamos lá então. Filipenses, no capítulo 3, vamos lá, Filipenses, no capítulo 3, e eu quero ler a partir, vamos ver aqui um versículo bom aqui, ó. Aí tem que ler todo, não tem jeito, né? Bom, vamos ler a partir do versículo 7. Filipenses, né? Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aqui Paulo já falando que ele era um autêntico fariseu, guardava a lei e os seus preceitos. Ele era irrepreensível. Ele era irrepreensível. Achava que através disso estava tudo certo, porque guardava a lei mosaica, os seus preceitos, guardava tudo, né? E ele era até zeloso quanto a isso, porque ele perseguiu a igreja de Cristo em favor, né, de um legalismo. Mas quando ele recebeu essa graça impactante na vida dele,
todo o conhecimento, toda a gama de religiosidade, de zelo para com a lei, ele aqui diz que o reputou por perda. Chegou a considerar isso como esterco. Irmãos, como é que pode um homem, o qual cresceu aos pés de Gamaliel, um dos principais rabinos da época, conhecimento pleno da Torá, das Medrashes, do Taná, enfim, tudo que envolvia o judaísmo, o apóstolo Paulo, sendo judeu autêntico, ele reputou isso por perda e chegou a considerar como esterco, ou seja, algo indigno, por amor a Cristo. Isso nos faz pensar numa coisa, né, meus irmãos? Será que nós estamos dispostos a abandonar as nossas convicções por algo, vamos dizer assim, duvidoso? Vamos dizer nessa, né, usando essa palavra, não sei se a colocação é essa. Por quê? Porque quem foi que viu Jesus? Como nós podemos dizer que o amamos se não o vimos? Jesus, ele falou para Tomé, né? Porque me vistes, creste. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, esse é o princípio da fé. Muitos de nós, eu não digo todos, mas muitos de nós, porque tem pessoa que ainda não conseguiu se desvencilhar de coisas que para elas tem tanto valor por causa de Cristo. E a pergunta que eu falo é essa, né? Igual eu falo, muitos de nós abandonamos coisas que realmente nos fazem mal, mas se você é uma pessoa que tem vício e você abandona os vícios por causa de Cristo, isso aí é bom, é louvável para você e vai te dar até um pouquinho mais de anos a mais, né? Por quê? Porque naturalmente, se você larga o cigarro, você vai viver mais. Se você largar a cachaça, você vai viver mais. Então, eu não posso me gloriar porque eu larguei os vícios para seguir a Cristo. Isso aí qualquer pessoa pode fazer e continuar sem ser crente. Aí que está a diferença. Mas quando você deixa coisas que para você são importantíssimas para algo que é maior, que é o Evangelho, aí você é bem-aventurado. Aí você é bem-aventurado. Essa é a diferença. E Paulo, ele fez isso porque ele poderia continuar naquele verniz, aquele verniz religioso, mas ele não se sentia feliz. Ele era convicto que era zeloso da lei, mas ainda assim faltava ser impactado. E foi o que aconteceu com ele quando ele encontrou Jesus Cristo. Ou seja, não, digo mais, quando Jesus Cristo o encontrou, o qual faz uma grande diferença. A palavra de Deus diz que quem deu primeiro ao Senhor para que seja recompensado? Não, isso aí Paulo ele fala em Romanos hoje, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele toda a glória. Então Jesus é ele que se encarrega de nos encontrar primeiro. E Paulo, impactado por esse amor, impactado por essa conversão, o qual fez ele largar todas as convicções dele, ele deixou tudo para trás, para viver o novo. Mas esse novo parece um pouco discrepante, né? Porque o novo de Paulo foi uma vida de sofrimentos, de prisões, de tribulações, de angústias, de perseguições. Aleluia! Meu Deus! E mesmo assim ele fala que isso é mais precioso do que tudo que ele tinha, irmãos. Meu Deus! Largar o status de fariseu, de homem respeitável, para viver uma vida de sofrimentos, uma vida de perseguições, por amor a Cristo.
Meu Deus, irmãos, é ser um louco, né? É só sendo um louco mesmo para isso. Onde esse homem estava com a cabeça? Mas ele fez isso porque a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, sendo que se um morreu por todos, logo todos morreram. É isso. É simples assim. Quando nós procuramos servir a Cristo de verdade, com o coração fiel a Ele, nós nos desvencilhamos das coisas que para nós são importantes para viver. Até mesmo uma vida de privações, uma vida de angústias, mas convictos que ganhamos algo maior, que é a salvação das nossas almas. Aí ele fala aqui, né? E na verdade eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha só o que ele diz: mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Olha só, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, aleluia, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo. Quando nós aceitamos, quando nós falamos: Senhor, realmente eu me rendo ao Senhor, sinal de rendição, eu me rendo ao Senhor, Jesus, ele se torna o Senhor absoluto da nossa vida, e somos presos através desse amor. Onde ele quiser nos levar, nós iremos. Aí ele fala assim no versículo 13, que é o versículo que muitos falam, né, mas muitas vezes sem entender, como que se prosseguir para o alvo é para apenas um objetivo de vida. Não, vamos entender o que é esse alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Amém? Que o nosso alvo seja Jesus Cristo. Objetivos, planos, projetos são bons, mas que o nosso alvo maior seja viver na presença de Deus, e Jesus sendo o nosso Redentor e Senhor das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O que adianta ter riquezas e não encontrar a paz? O que adianta ter valores e talvez não sorrir mais? Que adianta sacrifícios, mas não demonstrar o amor?
O que adianta suas metas se esquecendo do Senhor? Salvação. Que adianta os talentos se já não tem mais unção? Que adianta muitas obras se não praticar a fé? Que adianta a multidão sem Jesus de Nazaré? Prossigo para o alvo da plena vocação, despindo de mim mesmo e seguindo pra Sião, pois alcancei em Jesus a graça e o perdão, pois alcancei em Jesus a graça e o perdão. Pois alcancei. Meus queridos irmãos, estamos terminando então o programa Renovo na Manhã. Retornaremos amanhã, se assim o Senhor permitir. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que acompanharam. E lembre-se, por favor, compartilhe o link da Rádio Renovo para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus com responsabilidade. Pode ter certeza de uma coisa: se uma coisa que o pastor Rogério se preocupa é trazer a palavra de Deus com responsabilidade. Amém? Deus abençoe o seu dia. Muito obrigado e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Rádio Renovo, inovando vidas, inovando os corações. Rádio Renovo. www.webradiorenovo.rf.gb. Rádio Renovo São Paulo, operando pelas plataformas Rádiosnet, Onicast, Zeno Média e Facebook. Ô Bispo dos Santos, você falou, Jesus te ama. Pois é, Ele ama a todos nós. Ô bênção de Deus. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.